Boa noite. Que a graça do nosso Deus possa ser derramada na vida dos irmãos. Mais uma vez eu tenho o privilégio, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, assim, meditarmos na palavra de Deus. Nessa noite eu quero meditar no texto de Números. Então convido a você a ler a palavra do Senhor, vai em Números capítulo 32. A partir do verso 1 de Números 32, a partir do verso 1. Todos encontraram? Números 32, eu irei ler do verso 1 ao verso 19, e os irmãos acompanhem atentamente a leitura desse texto. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazé, Mina, Esbom, Eleale, Seba, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a guerrear, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz, Barneia, e ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e vê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então, se chegaram a ele, disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao Oriente. Louvado seja nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu cuidado. Louvamos ao Senhor pela
tua palavra, a qual nós lemos. Nós pedimos ao Senhor encarecidamente que o Senhor, através do Santo Espírito, ó Pai, aplique as tuas verdades em nossos corações, para que nós possamos viver uma vida agradável ao Senhor, almejando a Nova Jerusalém. Por isso nós agradecemos ao Senhor por gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos a história está contada, a história está escrita e revelada para nós, o povo de Deus, através das Escrituras. Então nós somos muito privilegiados de hoje podermos olhar as Escrituras, ler as Escrituras e sermos guiados por ela. E esse texto a qual nós lemos, ele é muito importante para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Muito importante. A nossa caminhada cristã, o nosso futuro, o nosso almejar as promessas do Senhor, ele está escrita e retratada aqui nesse texto. Então esse texto pode ser, quando nós olhamos com a atenção, esse texto escrito, essa história, pode ser um divisor de água para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Então a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e a peregrinação pelo deserto até chegar à terra prometida é apresentada nas Escrituras como uma espécie de vida cristã. Nós sabemos disso. Então tem nossos irmãos que saíram ali caminhando ali quando foram libertos ali do cativeiro. Então é um tipo de vida cristã. E a igreja nos dias de hoje, a igreja também ela foi libertada do pecado, da escravidão, e está também peregrinando neste mundo. Nós também estamos peregrinando, andando rumo à terra prometida, rumo ao descanso eterno. Então ela também é uma evidência, uma forma de vida cristã a qual nós vivemos hoje, peregrinando nessa terra, que nós sabemos que a nossa morada não é aqui, nós estamos só passando, somos peregrinos, como nossos irmãos peregrinaram aqui no deserto. Mas quando nós olhamos atentamente esse texto e a história, nós observamos que é claro que Deus poderia libertar o povo de Israel, introduzi-lo na terra Nova Canaã, em um tempo mais curto. Então, quando nós vamos olhar toda a história, se Deus conduz aquele povo pelo caminho dos filisteus, circulando ali no mar Mediterrâneo, essa viagem ela não duraria 2 anos. Mas o Senhor fez com que o povo passasse pelo deserto por 40 anos. Por quê, queridos? Porque o Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o sabedor de todas as coisas, não introduziu ali aquele povo por um caminho mais curto, passando pelo mar Mediterrâneo, que duraria menos de 2 anos. Por que isso aconteceu? Você já meditou nessas coisas? Você já meditou por que foi que Deus fez com que aquele povo peregrinasse ali, andasse por ali, pelo deserto durante 40 anos? Isso também acontece muitas vezes conosco. Quando enfrentamos dificuldade, passamos por alguma tribulação, nós perguntamos: Senhor, por quê? Como aconteceu lá no Salmo 73, quando nós olhamos aquele salmo, o salmista está ali, observando a vida dos ímpios, e ele fala: Senhor, por que os ímpios crescem? Por que os ímpios caminham suas vidas com alegria, neles não há tristeza? Então este povo caminhou aqui por 40 anos, será por quê? Observe um pouquinho à frente, a palavra do Senhor, onde nós teremos a resposta aí em Deuteronômio, capítulo 8. Esse porquê Moisés nos responde aí em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e verso 3. Quando ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus
te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Então aqui vem a resposta. Por que Deus fez com que aquele povo passasse 40 anos caminhando ali naquele deserto, que era para provar, que era para saber o que estava no coração daquele povo, daqueles nossos irmãos, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então hoje estamos caminhando da mesma forma. A igreja do Senhor, o povo de Deus, está caminhando dessa mesma forma, debaixo do cuidado do nosso Senhor. Então ali havia o castigo da incredulidade da geração que havia saído do Egito. Mas além disso, aquela nação era uma nação messiânica, precisava de ser de fato uma nação messiânica naqueles dias. Apenas ser um povo, apenas ter uma terra, não bastava. Por isso que Deus fez que aquele povo caminhasse ali por todo aquele período, porque era preciso ter uma identidade. Aquele povo precisava de ter uma característica própria. Aquele povo precisava ser distinto. Aquele povo precisava de uma legislação, um governador, para que as leis fossem estabelecidas, criadas e obedecidas por ele. Esse governador era Moisés, que estava diante daquele povo, ordenado pelo próprio Deus. Assim também a igreja, nós nos dias de hoje, entendendo que Deus, sendo Criador, sendo perdoador de pecado, Ele nos poderia nos redimir da escravidão do pecado, redimir o nosso corpo, e imediatamente nos levar para a Nova Canaã, para a Nova Jerusalém. Mas também, meus queridos, Ele não escolheu dessa forma. Por quê? Porque também o Senhor não nos escolheu dessa forma, sendo que, imediato, quando enfrentamos tribulações, angústias, sofrimentos, ficamos angustiados, amargurados e perguntamos: olha, Senhor, por quê? Talvez uma enfermidade, aos olhos humanos, sem cura. E a pessoa pergunta: Senhor, por quê? Então, queridos, na nossa peregrinação neste mundo, Ele também nos humilha, Ele também nos prova, Ele também nos prova para ver onde está o nosso coração, como Ele fez aqui com esses nossos irmãos. Porque nós também precisamos ganhar uma identidade celestial, de forma a qual nós iremos parecer com Cristo. Por isso, a forma a qual nós vivemos aqui, peregrinando, andando nesse deserto, será fundamental para definir a forma a qual nós iremos viver e morar na eternidade. Então precisamos ganhar identidade celestial, aprender de Deus, submeter aos estatutos e juízos do nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos andando, caminhando durante esses anos para entender, saber quem é o Senhor. E a cada ano que se passa, avançamos mais em direção à terra prometida. Isso é fato. Então, mesmo no deserto, Deus nos abençoa, como abençoou o povo de Israel. Nós temos prova disso. Ele guiou aquele povo,
Ele deu água àquele povo, deu pão, protegeu, incentivou, consolou. E nós também aguardamos essa promessa. Enquanto aquele povo estava caminhando, dia após dia, mês após meses, ano após anos, o Senhor cuidava daquele povo a todo momento, não deixando faltar nada. E aquele povo estava ali aguardando a promessa a qual o Senhor fizera aquele povo quando tirou ali da escravidão do Egito, que daria àquele povo uma terra prometida. Como ele prometeu lá em Gênesis a Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Então a promessa do Senhor começou lá em Gênesis, quando Abraão deixou a sua terra, a sua cidade, sua família, ali no Ur dos Caldeus. E essa promessa também o Senhor nos faz nos dias de hoje, para a igreja de hoje, para a igreja remanescente, que um dia nós reinaremos com o Senhor na eternidade. Por isso nós estamos aqui caminhando, por isso nós estamos aqui enfrentando dificuldades, enfrentando lutas. Nós sabemos que as promessas do Senhor, elas serão cumpridas nas nossas vidas. Então nós nos aspiramos por essa pátria celestial. Este é o dia a qual nós mais almejamos chegar, porque essa é a promessa, que onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lutas, onde nós iremos reinar com o Senhor, viver adorando o nosso Deus. Então essa é a promessa a qual nós esperamos, almejamos. Essa também é a promessa a qual aqueles nossos irmãos peregrinando no deserto estavam ali aguardando. Por isso que nós aguardamos ansiosos a redenção do corpo, aguardamos a glorificação do corpo. Então Moisés, que permanecia firme, crendo, ansiando e esperando nessa promessa do Senhor, assim também nós devemos nos ansiarmos pela posse da terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu. Então, nesse texto em questão, que é de muita relevância para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, precisamos observar então que finalmente chegou o grande dia, onde aquele povo entraria na terra prometida, após 40 anos de peregrinação. Então o povo de Israel chega aqui às portas da terra prometida, à beira da bênção, chega no limite da herança que eles iriam receber. Bastava apenas atravessar o rio Jordão e conquistar os últimos inimigos e adentrar na terra que mana leite e mel. É isso que está acontecendo nesse texto. Após eles caminharem todo esse período, eles chegam à beira, do lado de cá do rio, para assim atravessar o rio, destruir o inimigo, atravessar o rio e conquistar aquela terra que o Senhor tinha prometido desde Abraão. E ali eles descansariam, ali eles iriam desfrutar das riquezas de Deus, da abundância do Senhor. Então finalmente eles podiam dar glória a Deus e dizer: olha, chegou o grande dia, olha, o grande dia, o dia glorioso chegou. Então imagine você caminhando com aquele povo durante todos esses anos, durante 40 anos, e você chega à beira do rio, olha do outro lado e observa: olha, as promessas do Senhor, a terra que mana leite e mel, está bem ali. Ora, glória a Deus. Vamos atravessar o rio e tomar posse da bênção a qual o Senhor prometera a nós. E quando eles olham ao redor aquela multidão, não seria de grande alegria para nós, para todo aquele povo? Então todos deveriam estar ansiosos, todos ali deveriam estar na expectativa, contando os dias para ver, contando os dias para entrar, contando os dias para conquistar,
e dividir e habitar na terra prometida. Olha que maravilha! Só Moisés, infelizmente, não poderia entrar na terra. Moisés caminhou durante aquele povo, libertou aquele povo, foi usado pelo Senhor, mas ele, somente Moisés, não iria atravessar o rio e tomar posse daquela terra prometida. Imagine, queridos, a tristeza para Moisés não poder fazer isso. Observe aí Números, eu gosto de estar em Números 27. Números 27, verso 12, diz assim, ó: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Então depois o Moisés chega ali, observa, olha, mas ele não atravessaria, não iria tomar posse daquela terra. Mas o desejo de Moisés era tal, porque ele não via essa promessa desde os tempos antigos, e ele fazia parte daquele povo, conduzindo aquele povo. Então nós imaginamos que Moisés estava ansioso para atravessar e tomar posse ali daquela bênção, mesmo sabendo que o Senhor prometera que ele não alcançaria essa promessa. Mas ele insistiu ao Senhor. Observe Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23. E diz assim: também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Olha, queridos, olha que tristeza que aconteceu nesse grande momento aqui para Moisés. Moisés gostaria tanto de tomar posse daquela bênção que ele implorou ao Senhor: olha, Senhor, deixa eu atravessar. Então, qual não deve ter sido a surpresa de Moisés quando os filhos de Gad e os filhos de Ruben foram até ele e disseram que ficariam satisfeitos em ficar do lado de cada rio. Imagine, queridos. Olha o texto em questão que nós estamos olhando. Aí no verso 5, que é Números 32, 5. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar do Jordão. Olha, queridos, que tragédia. A tragédia está bem aqui. Este povo peregrinou 40 anos. Moisés almejava aquele dia. Todo aquele povo estava ansioso à espera daquele dia de atravessar o Jordão e tomar posse da promessa a qual o Senhor fizera aquele povo. E esse pequeno número de pessoas aqui, eles disseram: olha, se achamos mercê aos teus olhos, desce esta
terra em possessão aos teus servos, e não os faças passar do Jordão. Eles estão aqui dizendo que eles não queriam atravessar o rio, eles queriam ficar ali mesmo. Olha, deixa a gente aqui está muito bom. Deixa a gente aqui em Marabá, nós não queremos ir para a glória, porque aqui está muito bom. Deixa eu aqui neste mundo, que aqui está muito bom. Eu não quero alcançar a promessa a qual o Senhor faz, a promessa eterna. Então, querido, aqui em outras palavras, eles estavam aqui dizendo que estava contente em ficar ali no Jordão, à beira do rio. Eles estavam satisfeitos em ficar apenas às portas da terra prometida. Eles não queriam adentrar na terra prometida. Eles estavam satisfeitos em ficar à beira da bênção. Eles estavam satisfeitos em olhar a terra, apenas olhar de longe a terra que mana leite e mel. Eles estavam também aqui satisfeitos em não desfrutar das promessas do Pai. Mas enfim, qual era a intenção do coração deles para tomar essa decisão? Sabe qual foi? Você já conseguiu entender nesse texto qual foi a intenção do coração desse povo? A gente não consegue imaginar. Aquele povo ali andando todos aqueles anos para alcançar uma terra que o Senhor prometera a eles. E chega esse momento, olha, nós não queremos ir, de forma alguma. Qual era, enfim, a intenção do coração deles para tomar essa decisão? Será que foi uma covardia da parte deles? Será que foi uma rebelião? Será que eles estavam se rebelando contra Moisés, contra a congregação, contra os outros irmãos? Será que era isso? Na verdade não era, queridos. Não havia covardia no coração deles. Nós podemos observar isso no verso 16 ao verso 18. Não havia rebelião no coração deles. E também eles não estavam com medo. Eles não estavam com medo porque eles eram homens valentes. Quando você olha lá em 1 Crônicas 5, verso 18, diz que eram homens, e os homens dessa tribo eram homens valentes e destros à guerra. Então eles não estavam com medo. Eles estavam dispostos a guerrear para que as demais tribos que estavam ali tomassem posse da terra. Tem aqui no verso 16 ao verso 18, observe. Então se achegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então eles eram os homens valentes. Mas enfim, qual era a verdadeira razão deles decidirem a não tomar a posse dessa bênção? Qual foi a razão? Eles não gostariam de entrar. Olha aqui do verso 1. Então a resposta nós começamos a ver no verso 1 de Números 32. Qual era a razão deles não quererem entrar? Diz assim o texto: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. E eis que o lugar era lugar de gado. Então, queridos, o que os levou a tomar aquela decisão e fazer tal pedido foi um problema real e concreto ao qual eles estavam vivendo. Então, durante os anos do deserto, eles haviam acumulado grandes rebanhos. Eles tinham
tinham gado, e o texto diz que tinham gado em muitíssima quantidade. Então a terra ali ao Jordão era propícia à criação de gado. Então logo não é que eles não queriam habitar na terra prometida. Não é que eles ficassem satisfeitos em ficar apenas à beira da herança. O problema aqui é que eles estavam comprometidos demais com o que eles haviam adquirido durante a peregrinação que eles passaram no deserto caminhando. Então, em certo sentido, o deserto não havia sido tão ruim para eles. Eles haviam até prosperado. Eles haviam ficado ricos. Então, o problema maior aqui desse povo eram os seus bens, eram as suas coisas, eram os seus afazeres. Então eles preferiram ficar com o seu gado, com a sua prosperidade, com as suas terras, do que alcançar a terra prometida. Então, queridos, aqui os bois tornaram determinante em suas vidas. Determinante. Eu pergunto para você, o que é determinante para a sua vida hoje? Na sua caminhada cristã? O que tem sido para você, para mim? Então a preocupação principal era em assegurar a posse daquela terra. Então observe, após esse povo sofrer tanto caminhando ali, durante todo aquele tempo, para alcançar a promessa de Deus, e acumulou coisas, acumulou bens. Então as suas terras, seus gados, seus bens, o texto diz que tinha gado em muitíssima quantidade. Então o coração dele, meu querido, estava em suas coisas, nos seus bens, na sua prosperidade, nos seus afazeres, tantas outras coisas. Isso não é diferente dos dias de hoje, não é. Nós estamos aqui caminhando, peregrinando, tendo nossos afazeres, tendo nossas responsabilidades, nossos compromissos, nossas coisas, e às vezes investimos tanto mais tempo nas outras coisas do que na promessa de Deus. Como eu disse no início, nós sabemos que nós estamos caminhando para alcançar a promessa a qual o Senhor fizer a nós. Essa terra prometida, que é a nossa nova Jerusalém, que onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá diferenças de povo, de raça. Então, meu querido, pois eles se acomodaram, de uma certa forma que eles se acomodaram. Eles se acomodaram com seus bens, com seus gados, com as suas coisas. E quais são os perigos dessa acomodação? Quais são? Primeiro, parece que eles não perceberam de imediato, mas o fato de que aquela decisão que estava tomando de acomodar era uma decisão perigosa. Como é que tem sido as suas decisões? Será que as nossas decisões hoje, como povo de Deus, caminhando por esse deserto, será que tem sido decisões pensando e meditando na promessa a qual o Senhor fizer a nós? Será que as decisões a qual eu tomo diariamente não vai impactar nessa promessa que eu irei receber? Então eles se acomodaram tanto, eles ficaram tão satisfeitos com as suas prosperidades, eles estavam muito prósperos, que eles não estavam nem aí para a promessa de Deus. E a história posteriormente revela os perigos de se contentar
em ficar à beira da herança. Quando vamos olhar a história, dando continuidade aqui à vida desse povo, nós devemos perceber isso. De forma que um dos pontos aqui, o perigo de perder a identidade como parte do povo de Deus. Então, o primeiro perigo aqui é o perigo deles perderem a identidade como povo de Deus. Essa identidade a qual nós temos, que somos parecidos com Cristo. Como nossos irmãos lá na Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque estavam vivendo as suas vidas da forma a qual Cristo vivia. Essa é uma identidade. E o primeiro perigo aqui era isso. Então havia o risco de, passados os anos, não serem mais identificados como povo de Deus. Quer ver? Observe um pouquinho à frente, lá no livro de Josué, já em Josué capítulo 22. Este é um dos perigos, a qual nós escolhemos outras coisas, podemos perder essa identidade. Josué 22, a partir do verso 21 a 25, diz assim: Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: Ó poderoso, ó Deus, ó Senhor, ó poderoso, ó Deus, ó Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação, presta atenção, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Olha aí, meu filho, o que tendes vós com Deus de Israel? Então, o primeiro ponto é, eles iriam perder a identidade de povo de Deus, como de fato perderam. Então essa decisão a qual eles tomaram ali, impactaram as suas vidas, a vida de todo aquele povo. Também o perigo de ficarem mais vulneráveis ao pecado, e de fato aconteceu. Então quando as tribos que ficaram na Transjordânia, esses irmãos aqui, eles cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e prostituíram segundo os deuses dos povos da terra. O que era temido realmente veio acontecer. Eles temiam também isso, e realmente aconteceu. Está lá em 1 Crônica 5, do verso 18 ao verso 26. Você vai ler, você vai observar que realmente isso aconteceu. Eles se prostituíram com outras nações, povos pagãos, que não serviam a Deus. Então foram decisões que eles tomaram ali, olhando seus bens, as suas coisas, desistindo da promessa do Senhor, ficaram preocupados que poderia acontecer isso de fato, e de fato aconteceu. Então, meus queridos irmãos, quem fica no caminho, quem fica à beira, no limite da herança, convive mais de perto com os povos da terra. Quando nós desistimos da promessa do Senhor, nós ficamos mais suscetíveis às influências do pecado, do erro. E isso aconteceu com esse povo. E também eles temiam aos ataques do inimigo. Isso também de fato aconteceu, porque eles ficaram isolados.
E ele seria de que foram os primeiros a serem atacados, e isso realmente aconteceu. Eles foram atacados, foram levados cativos pelo rei da Síria, e nunca mais voltaram. Então, mesmo eles sabendo do perigo que poderia passar, mesmo assim, eles tomaram a decisão de não tomar posse da promessa a qual Deus fizera a eles. Então, meus filhos, de que valeu o gado que eles tinham? Que era muitíssimo. De que valeu as suas muitas terras, a qual eles tinham? De que valeu os muitíssimos bens, a qual eles tinham? Por isso, meus filhos, precisamos meditar. Precisamos pensar muito em torno desse texto, que ele é fundamental e prático para a nossa vida cristã. É a história está aqui, está revelada para nós através das Escrituras. Então é preciso extrair dessa história do povo de Deus uma lição contra o perigo da acomodação espiritual. E essa é uma boa ocasião, através desse texto, pensarmos, meditarmos, relembrarmos de que não podemos nos envolver, nos comprometer demasiadamente com as coisas aqui dessa terra. Esse texto nos mostra essa história que os nossos bens materiais não pode ser determinante nas nossas decisões. Não pode. De forma alguma, queridos. Talvez um emprego, talvez uma mudança de emprego, talvez você está num emprego que você não consegue servir ao Senhor, você não consegue mais ter tempo, mas você tem um bom salário, então você não quer sair, porque você tem um bom salário. Às vezes você tem até outra opção, mas o salário vai ser menor, você vai ganhar menos, então você vai ter mais tempo. Você tem tempo de adorar a Deus, você tem tempo com a sua família, você tem tempo de evangelizar, você tem tempo de todas as outras coisas, e você ainda irá conseguir honrar as suas responsabilidades, seus compromissos, mas você diz: não, eu não quero. Então são escolhas a qual muitas vezes nós fazemos que pode impactar a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, e comprometer a herança a qual o Senhor tem reservado para nós. E essa, meu querido, é uma luta que sempre o crente irá ter na nossa caminhada de cristã. Nossos afazeres, nossa casa, nossos bens, nosso trabalho, família, sempre nós iremos ter, porque faz parte da nossa luta e da nossa caminhada cristã. Isso faz parte. Por isso é preciso fazer as nossas decisões, as nossas escolhas conforme a vontade do Senhor, observando a promessa a qual o Senhor fizera a nós. Entendendo, querido, que nós estamos aqui só de passagem. Entendendo que de forma alguma nós não podemos esquecer disso. E se nós esquecermos disso, nós corremos o risco de preferir ficar no deserto, ou ficar em qualquer campina. Precisamos assim entender, compreender que o centro da nossa vida é o Senhor e as suas promessas, e as demais coisas vêm em segundo lugar. Então, meus filhos, na peregrinação do deserto, esse povo teve a oportunidade de aprender isso. Tiveram muitas oportunidades de aprender que o centro é o Senhor. Eles aprenderam isso nos acampamentos que eles tinham, que ali armava a tenda,
para adorar a Deus, a qual nós reunimos aqui. Ali eles aprendiam ali, marchando, caminhando, durante a noite, tinha lua para clarear a sua caminhada, durante o dia tinha sombra, não faltava alimento. Então eles entenderam que o centro era o Senhor e as promessas do Senhor. Por isso que eles estavam ali caminhando. Então tudo girava em torno de Deus. E para nós hoje o Senhor nos fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que o Senhor assim nos ordena. E essa é a promessa a qual Ele faz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele nos ordena. Em segundo lugar, Ele diz: e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos descansar nisso. Precisamos descansar nessa promessa. Essa é a promessa maravilhosa a qual o Senhor faz a nós, a este povo que está peregrinando. Então, meus queridos, não vale a pena desistirmos da promessa de Deus, porque nós sabemos que os perigos são grandes. Os perigos de perder a identidade, o perigo de sermos vulneráveis ao pecado, perigo de sermos atacados pelos inimigos. Por isso que o Senhor assim nos confia a nós essa palavra, conforta o nosso coração, abre o nosso entendimento, porque o real problema não só daquelas 2 tribos e meia aqui, mas de muitos, é que quando o coração não anseia realmente pela terra prometida, qualquer campina, ficamos satisfeitos. Quando o nosso coração não está firmado na promessa do Senhor, qualquer campina, qualquer local satisfaz o nosso coração. Então, quando não avaliamos bem a riqueza dessa herança, dessa promessa que nos está prometida, nós contentamos em ficar apenas no limite dessa herança. E talvez seja essa a maior lição que nós precisamos tirar desse texto. A nossa maior riqueza, queridos, precisa ser o Senhor. A nossa maior riqueza é o nosso Deus. Isso é a qual por isso Ele nos faz essa promessa a nós, que um dia nós iremos reinar com o Senhor. Isso precisa estar enraizado em nosso coração, em nossa mente, para que nenhuma campina venha satisfazer o nosso coração. Então Moisés queria tanto entrar na terra prometida, mas não pôde. Mas ele entrou na nova Canaã, na Canaã celestial. Essa ele tomou posse. E nós? Será que nós daremos por satisfeito em ficar apenas nesse limite dessa herança a qual o Senhor prometeu a nós? Não, queridos, nós queremos desfrutar por inteiro da promessa a qual o Senhor fizera a nós, e um dia nós iremos reinar com Ele para sempre. Por isso nós estamos aqui caminhando. As bênçãos temporais que desfrutamos no deserto, ou seja, deste mundo, elas não podem ser comparadas às bênçãos espirituais a qual o Senhor tem reservado para nós. Nós tenhamos isso com muita clareza em nossa mente, e que nós estejamos como Moisés, firmes, como quem contempla aquele que é invisível,
ansiando em tomar posse da herança que está prometida a nós. Mas ele estava ansioso por aquele dia, por aquele grande dia. Ele almejava tanto por isso, que implorou ao Senhor: olha, Senhor, deixa eu entrar. Ele não teve a oportunidade de entrar na terra, mas o Senhor reservou para ele um lar celestial. Isso ele reinou com o Senhor. Então que Deus nos abençoe, queridos, que nós estejamos alicerçados no Senhor, crendo na promessa, e crendo assim nessa promessa dessa nova terra, nós possamos caminhar, peregrinar, fazer nessa terra, fazer aqui tudo aquilo que agrada ao Senhor, e que as nossas decisões a serem tomadas sejam avaliadas conforme a promessa a qual o Senhor tem feito a nós depois. Vamos orar ao Senhor. Pai Deus,